esse vídeo de vocês. Ah, eles só mandaram esse. É assim, na realidade a gente vai ter o que a gente chama de pré-aula e pós-aula, tá? O pré-aula é o material que vocês têm que estudar durante antes da aula, porque como são aulas de 30 minutos, a gente precisa agilizar as nossas aulas, tá? Então, a gente passa para vocês, isso chama sala de aula invertida, tá? É um método ativo de ensino. Daí vocês leem a matéria e durante a aula a gente dá uma explicada rápida e vocês tiram as dúvidas. E depois eu mando exercício para vocês em pós-aula, que é para fixar a matéria. Ok? Ok. Tá bom. Então vamos lá. Vou começar a aula, vou compartilhar com vocês os slides que eu passei, se vocês quiserem. Bom, não precisa nem acompanhar, a gente tem aí. Tá gravando a aula, professor? Tá Estou escrito gravando, aqui gravando? Ah, gravando, tá. tá? Na verdade, eu preciso gravar a aula de vocês para se algum de vocês perder alguma coisa, se vocês quiserem, então vocês podem pedir para a secretaria ou para alguém da escola, vocês podem pedir os vídeos gravados. Às vezes vocês falam, pô, não entendi alguma coisa, eu queria tirar alguma dúvida, podem pedir esses vídeos, tá? Tá ok? Sim, professor. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Sim. Tá, os nossos slides. Pessoal, E a nossa voz sai na sua gravação, hein? sai. Mas não se preocupem, é só voz, é tranquilo. Esse vídeo é só se vocês quiserem depois, tal. A voz de vocês é bonita, tá? Então não se Para preocupem com rachar. isso. Não é não, vocês têm uma voz legal. Eu acho que a minha é a pior de todas, mas tá ótimo aqui. Pessoal, vamos lá então, vamos falar um pouquinho desses benefícios. Então, quando eu mandar material, vocês deem uma olhada antes para vocês tirarem as dúvidas depois, tá? Como o nosso tempo é meio curto aí, então vamos falar um pouquinho desses benefícios, o que são esses benefícios, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, benefícios e serviços, tipos de serviços sociais, objetivos dos planos de benefício e previdência social. Então, vamos lá. O que são os benefícios de salários aí que vocês têm? Gente, entendam que, não é salário, tá? São benefícios. O que a gente vai falar hoje, eles não incorporam diretamente no salário de vocês, tá? Somente como benefício. Pessoal, me interrompam qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Apesar da aula ser curta, mas vamos tirar todas as dúvidas aí, porque essa é uma parte que vocês estão vendo de RH que é muito interessante e a gente precisa desenvolver bem, tá? Então, os benefícios, eles são pagamentos financeiros indiretos aos funcionários, que inclui saúde, segurança, férias, pensão, planos de educação, desconto e produtos de companhia aí e etc. Então, são algumas facilidades e vantagens de serviços que a empresa oferece para os empregados no sentido de poupar esforço e preocupações e para ficar mais atrativo o emprego para você, tá? Depois vocês leem a matéria, aqui a gente fala um pouquinho por que os benefícios sociais, como devem ser. Então, aqui uma nova atitude de pessoas quanto aos benefícios, exigência de sindicato, exigência trabalhista previdenciária, deduções tributárias. Tudo isso são motivos para se pagar benefícios, tá? Toda essa lista aí são os motivos para se pagar um benefício por um funcionário. Bom, vamos aos benefícios em si, tá? A gente tem dois tipos de benefício. A gente tem a exigibilidade legal, que ele é obrigado por lei. Então, quais são esses benefícios obrigados por lei aí? Tá? Vocês têm direito e a lei exige que se pague. Então, vamos lá. Vocês têm férias, 13º, vale transporte, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio doença, salário família e salário maternidade, tá? Esses são os legais, que vocês são obrigados a receber, tá?
O que não é obrigatório receber, mesmo assim as empresas pagam para vocês. Gratificações, refeições subsidiadas, seguro de vida em grupo, empréstimo para os funcionários, assistência médica hospitalar e complementação de aposentadoria ou planos de seguridade social, tá? Então, vamos falar um pouquinho deles aí. Vou falar um pouquinho de cada um. Então, os monetários, eles são os benefícios concedidos em dinheiro, tá? Que nem férias, 13º, gratificação, complementação de salário, afastamentos por doença. E os não monetários são os que não são financeiros. Então, são serviços fornecidos com vantagens e facilidades. Refeitório ou vale alimentação, ticket de refeição, assistência médica hospitalar, assistência odontológica, serviço social, clube, grêmio, transporte e essas partes mais, tá? Gente, aqui a gente fala refeitório, porque tem muitas empresas que eles têm refeitório pro funcionário, tá? Aqui ele fala de novo sobre os objetivos e tudo mais, mas vamos ao cada um deles. Espera aí. Objetivos. Tá. Vamos pelo Vale Transporte por começo, tá? O que é o Vale Transporte, pessoal? Agora vamos começar a falar com vocês. O que é o Vale Transporte? O vale de ônibus, que é os passes para você poder É um chegar na benefício. empresa. É um benefício que a empresa, a maioria, dispõe. Isso. Então, é um benefício que a gente tem para a gente ter o deslocamento da nossa casa até o serviço de vocês, tá? E se eu tiver que pegar 10 ônibus, eu tenho que pagar os 10 ônibus? A empresa tem que pagar os 10 ônibus? Acho que sim. Eu acho que sim. Sim. Isso, tem que pagar os 10 ônibus. Uma coisa interessante que as pessoas às vezes confundem. Tem empresas que têm ônibus, leva as pessoas até o serviço, certo? Tem transporte próprio. Só que daí eu moro longe do ponto onde eu vou pegar esse ônibus. Não em cidades como Jaú, tudo, mas em São Paulo acontece muito. Daí eu preciso pegar um ônibus para chegar até esse ponto, tá? A empresa tem que me pagar esse ônibus até esse local para mim poder pegar esse transporte? Eu acho que não. Que eles não pagam. Na realidade, precisa, tá, gente? Então é assim. Mas paga? Paga. Porque assim, independente de ele estar fornecendo um veículo próprio para transporte, ele tem que dar ao trabalhador a condição do trabalhador chegar até esse transporte. Ou ele tem um ponto próximo da residência da pessoa, ou ele paga esse deslocamento, tá? Ele tem que pagar sim, tá? Outra coisa, esse Vale Transporte, na realidade, ele não é bem bônus que vocês ganham por estar não é um dinheiro a mais do salário de vocês, entendam que ele não complementa o salário, tá? Então, o que acontece? Na realidade, o Vale Transporte ele é um adiantamento para você poder se deslocar ao trabalho, tá? Um adiantamento de valor. Então, como ele é um adiantamento, ele pode ser descontado, tá? Até 6% do salário. Até 6% do salário básico. Mas e se pedir o Vale Transporte em dinheiro? E aí? Eles podem dar? Então, Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro. Salvo... Mas, por exemplo, se o cara tiver carro ou moto, que vocês seja não têm direito. Não tem? Se você tiver moto ou carro, se você tiver algum veículo para se transportar, você não tem direito ao Vale Transporte. Porém, em algumas situações... Então, se a pessoa não quiser usar, tipo assim, a minha mãe sofreu um acidente de moto, depois ela pegou o benefício Vale Transporte porque ela pegou, tipo, pra evitar, sabe? Porque foi acidente indo ao trabalho. Sim.
Aí eles disponibilizaram vale transporte. Aí é uma situação que pode acontecer. Você pode pedir o vale transporte a hora que você quiser, se você sentir necessidade. Eu mudei de endereço, alguma coisa, vocês têm direito ao vale transporte. Quanto a pagar em dinheiro, pessoal, não é aconselhado se pagar em dinheiro. Aliás, raramente se paga em dinheiro, se paga em passe. Se não houver outra situação por alguma dificuldade da empresa, ele pode pagar em dinheiro. Porém, tem que ser pago no contra-cheque de vocês, o Nolerite, tem que vir no Nolerite, tá? E ele não pode ser considerado como salário, tá? Ele não é salário, ele entra como benefício, tá? Mas geralmente as pessoas não pagam em dinheiro, tá? São pagos em vale. Outra coisa, é proibido negociar vale transporte, que nem em vários lugares aí, pessoal. Eu vendo vale, eu vendo passe e tal. É proibido por lei, tá? Se pegar, pode dar até multa e prestação de serviço social e até cadeia, tá? Então não pode negociar isso aí, não. Isso é um benefício só de vocês. Bom, como que a gente desconta? Vocês têm mais dúvidas sobre o vale transporte, pessoal? Perguntem aí. Não. Wesley? Era só isso. Não tenho não. Ninguém mais? Bom. Professor, eu só queria saber se, tipo, que nem a Bianca falou, a mãe dela sofreu acidente. Quem que tem que pagar alguma coisa é a empresa? Porque ela estava indo no trabalho? Não. Não mais. Pela nova lei trabalhista, a empresa não está mais sendo responsável. Mas antes era assim, né? Antigamente Antes era. era Pela assim. nova lei trabalhista, não. A Tá? nova lei do Bolsonaro, né? Não, essa lei veio lá Antes? atrás, bem antes. Ela veio em Nossa, mas quanto 2017, tempo acho. isso? Oi? Desde quando? Desde Acho que quando? 2017 tem essa nova lei. Ah, tá, sim. É porque eu lembro que aconteceu uma coisa parecida. Aí sim, teve perícia, teve um monte de coisa. E aí, só que ainda tá lá na justiça pra eles pagar, que é tipo indo ao trabalho. É a parte de deslocamento, tá? Antigamente existia essa parte de deslocamento, que quando você sai de casa e chega até o trabalho, era considerado trabalho. Porém, existe um monte de divergências ainda. Como a lei é muito nova, gente, ainda tem um monte de briga com isso. Porém, o que acontece? Com a nova lei, você só está efetivamente no trabalho a partir da hora que você aponta o ponto, ou passa o dedo, ou assina o ponto, a partir da hora que efetivamente você entra no estabelecimento de trabalho, tá? Inclusive na parte de horas de descanso, que tem a parte de almoço, tudo, eles não estão mais considerando hora de trabalho, tá? São horas de descanso sua. Hora efetiva de trabalho é dentro do trabalho, tá? Então eles não consideram mais deslocamento como horário de trabalho pela nova lei, ok? Sim, Então é isso entendi. que está acontecendo. Então não tem mais responsabilidade da empresa, tá? Depende da situação, se o empregado tiver se deslocando, mas ele tiver iniciou já a jornada de trabalho, aí juridicamente existe, cada caso é um caso, tá? Mas Sim. por lei não existe mais. Uhum. Bom, a gente falou que desconto. Então, como a gente faz esse desconto aí? É do salário base, tá, gente? Mas eu ganho comissão, ganho gratificação, não, só o salário base, o resto não interessa. Então, só para ilustrar para vocês mais ou menos, funciona assim. Vamos supor que um cara ganha R$4.000 e ele utiliza 2 ônibus com 4 tarifas, de R$4 para ir de volta do trabalho. Então, ele vai trabalhar 22 dias úteis aí. Então, 2 passagens, vezes 22 dias úteis, ele vai gastar R$170, tá? 176. Calma aí, eu tenho uma dúvida. O vale transporte não é descontado de salário ou é descontado de salário? Pode ser descontado até 6%. Ah, entendi. Desconta do salário, 6%. E geralmente as empresas Nossa, que descontam. ruim.
Porque na realidade é o que eu falei. O Vale Transporte é um adiantamento para o funcionário, né? Não é um benefício de dinheiro a mais, tá? Eu Ah, achei que era. não, não. Ele é como se fosse um adiantamento para você se deslocar. Daí eles contam uma parte. Então, Sei. tá aqui no exemplo. A pessoa vai gastar R$ 176 por mês de transporte, tá? E daí, se eu fosse jogar os 6% em cima do salário dele, teria que descontar 240. Aí eu não posso, eu só posso descontar até os 6%, tá? Então eu vou descontar só os R$ 176, ok? Ok, entendi. Ok. Ok. Então, vamos lá. Num segundo caso aqui. Então, nesse caso, o desconto era maior. No segundo caso aqui, a pessoa ganha R$ 2.000, mesma situação lá, 22 dias, 8 passagens, dava R$ 176. Aí o que acontece? 6% dá R$ 120 do salário, certo? Então, eu não posso cobrar os R$ 176. Opa, eu não posso cobrar os 176 reais da pessoa, tá? Então, esse restante que faltou, esses R$ 56 aqui, quem vai pagar é a empresa. Ele vai descontar só R$ 120 do funcionário. Deu para entender? Sim. É duro não escrever, mas mais ou menos funcionaria Sim. assim. Então, se ele ficar acima, eu só posso cobrar até R$ 176. E se ele ficar abaixo, quem paga é a empresa que paga a diferença lá, só pode descontar aqueles R$ 120 lá, tá? Vamos ser um pouco mais. Auxílio maternidade. Aí, o que é auxílio maternidade e quem pode receber? Então, as situações que se pode receber auxílio maternidade: parte, adoção de menores de idade, guarda judicial, em caso de natimorto, aborto espontâneo, e aborto espontâneo, só. Quanto tempo dura essa licença maternidade? 120 dias no caso de parto, 120 dias no caso de adoção de menor de idade ou guarda judicial, 120 dias em caso de natimorto e 14 dias em caso de abortos espontâneos, ok? Então aqui é o auxílio maternidade, pessoal. A mulher tá grávida, vai ter nenê. Nossa, só 14 dias quando a pessoa sofre aborto? Quando é aborto espontâneo, sim. Ó, entenda, 14 dias, porém, tem critério médico aí, tá, gente? Toda essa situação que a gente fala 120 dias, existe critérios médicos, tá? Vamos supor, uma gestante tá lá e ela tem uma gravidez de risco e não pode trabalhar durante o... Porque aqui fala que esses 120 dias começa a contar a partir do parto, tá? Então, a partir do parto tem 120 dias para se fazer, de licença e de remuneração. Se acontecer antes, se tiver médico comprovando, atestado médico, vocês se afastam antes, tá? Então tem toda essa parte médica aí. Então, se você se afastar antes, depois que o bebê nascer, é aquele mesmo tanto de dias ou desconta pelo que você parou antes? Tipo, Não, é sempre 120 dias depois do parto, sim, entendi. tá? É 120 dias depois do parto. Então, tipo assim, mas eu tive uma gravidez de risco, eu precisei entrar antes. Ele não vai entrar como auxílio maternidade, ele vai entrar como auxílio doença, tá? Então, você entra, ele se afasta da empresa como auxílio doença, e assim que que nasceu o nenê, ele passa automaticamente para auxílio maternidade, Entendi. tá? É que a diferença do auxílio doença é que ele faz pela média do que você contribui para o INSS, tá? E o afastamento é pelo INSS. E o auxílio maternidade você recebe o salário integral do valor que você recebe na empresa, tá? Sim. Mais dúvidas, pessoal? Eu tô indo meio Não. rapidinho porque o nosso tempo tá acabando aqui. Auxílio doença. O auxílio doença é quando você sofre algum acidente de trabalho, tá, gente?
Ou quando vocês ficam doentes, não precisa ser exclusivamente um acidente de trabalho. Vocês estão passando mal, teve um problema, se machucou, que nem foi sua mãe, Stephanie, que caiu de moto? Não, foi da E quem foi Bianca. da Bianca? Foi a minha. Tá, então, Bianca, no caso sua mãe, quando ela sofreu um acidente, ela ficou afastada pelo auxílio-doença, não ficou? Ficou. Então, daí vai lá para o INSS, faz perícia, faz um monte de coisa e se afasta pelo INSS. Aí o que acontece? Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa e depois é afastado diretamente pelo INSS pelo valor de contribuição, por média de valor de contribuição que vocês contribuem lá pelo INSS, tá? Para retornar, você também tem que fazer uma perícia médica e estar apta a voltar atrapalhado, tá? Sim. Mesma situação se acontecer em acidente de trabalho. Sofreu um acidente no trabalho, é a mesma situação. Você é afastado com auxílio-doença. Se tiver alguma sequela de acidente de trabalho, que eu tive algum problema, que eu não posso mais praticar minha função, aí eu preciso ser recolocado em outra área da empresa aí, enquanto eu tiver. Mas e se a pessoa pedir, tipo assim, pra se afastar? Tá limpo o meu quarto. É pra se afastar, tipo assim, tipo pra... Como que fala? Tipo, a pessoa não consegue mais fazer a função, aí pede pra aposentar por invalidez. Aí, Daquela parte. tá, então, aí assim, eu posso, se eu tiver algum problema com sequela por causa do acidente de trabalho, ou por algum outro acidente, eu posso pedir a parte de aposentadoria por invalidez, ok? Mas aí o que acontece? É a mesma situação. Eu preciso passar por uma perícia, tá? E durante essa perícia, constatar que realmente eu sou impossibilitado de trabalhar. Não seria só naquela função, tá? E Sim. existe um problema que gera aí uma incerteza aí. Então, não é exatamente numa função. Se eu não conseguir mais efetuar trabalho, ou executar o trabalho que eu vinha fazendo, que eu sei fazer, eles afastam você e você pode ser aposentado por invalidez. Se não, você tem que ser relocado na própria empresa em um cargo que seja mais fácil de você trabalhar sem ser naquela função, tá? Entendi. Não que seja obrigatório a empresa fazer, tá? Mas não pode mandar embora, tipo assim, Se for direto. acidente de trabalho, vocês têm estabilidade de pelo menos de 1 ano, Sim. tá? Então, em acidentes de trabalho, em situações de doença laboral, que a gente fala, sei lá, que você tem LER, alguma coisa que tenha contraído no serviço, tá? Vocês têm um prazo aí de 1 ano aí se vocês se afastarem, mas tem que se afastar primeiro, aí vocês têm direito a 1 ano aí de carência de prazo, tá? Sim. Por isso que toda vez que vocês tiverem algum acidente de trabalho, algo assim que seja de trabalho, tem que ser aberto uma CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho lá para o INSS, para saber que você realmente teve um acidente de trabalho, tá? Sim. Então vamos lá. Previdência Social, para acabar rapidinho, gente, porque já deu o nosso tempo. Previdência Social. O que é Previdência Social? Quem sabe? Eu não sei. Não sei também, não. É o INSS aí que a gente tanto fala que vocês têm para se aposentar, para ter auxílio-doença, auxílio maternidade, toda essa parte aí, tá? Toda a contribuição que vocês fazem para a Previdência Social, que é descontado do salário de vocês todo mês, é o que dá direito vocês depois a se aposentarem. Vocês podem se recolher como autônomo, podem recolher como individual, podem recolher como CLT, tem vários tipos de recolhimento lá no INSS, tá? Então tem vários privilégios, tem vários benefícios que existem na Previdência Social, tá? Então para quem recolhe Previdência Social, quem faz o recolhimento lá todo mês para o INSS, tem direito à aposentadoria, tem direito ao auxílio doença,
tem direito ao auxílio acidente de trabalho, tem direito a auxílio maternidade e várias outras situações aí, tá, gente? Então, esse é outro benefício que vocês têm aí, apesar de ser descontado todo mês de vocês, mas vocês têm a Previdência Social tem bastante benefícios aí para vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não, Ok, entenderam tudo? sim. Legal, isso é bom. Então, eu vou mandar depois para vocês alguma atividade, tá? Alguns exercícios, tá? Tá. E daí para a próxima aula eu gravo o material e mando 2 a 3 dias antes para vocês, ok? Tá, no Ok. caso, você vai mandar no grupo. Vou mandar no grupo, tá? Aí eu mando nos 2 grupos, ok? Ok. Então tá bom. Obrigada, professor. Obrigado pessoal. Até uma próxima aula, até sábado que vem. Não percam a Até. aula, que agora estamos... Tchau, bem de tchau, boa. tchau. Tchau, Tchau para vocês. Até mais.